Fala pessoal, o GM Evandro aqui e hoje é dia de episódio novo da série de Speedrun, subindo o rating desde os 400 até os 2.200. Estamos chegando aí na reta final dessa temporada, passamos aí a faixa dos 2.000 de rating e bora ver o que vai acontecer aí nos próximos episódios da série. Eu vou colocar para jogar aqui já a nossa primeira partida, jogando aí na faixa dos 2.000 de rating, o rating atual da conta é de 2016 e vamos enfrentar aí um cara de 1994. Vamos ver hoje o que os caras de 2000 estão aprontando por aqui. Os últimos episódios o pessoal tava dando umas capivaradas ali, logo na abertura. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Bom, jogando aí então contra uma francesa, eu vou jogar a variante do avanço da defesa francesa. Ele jogou com C5 para atacar o centro, atacar aí o peão de D4. Vamos jogar cavalo F3 e, no geral, as pretas vão tentar aumentar a pressão em cima da base da cadeia de peões, que é o ponto D4. Bom, ele preferiu jogar com o bispo D7, que é um lance que é possível jogar, ainda não definindo nada. Ele pode levar a dama para B6 ou não. Simplesmente tirei meu bispo para E2 e agora ele faz o lance dama B6. Bom, eu vou aproveitar para jogar D toma C5. Geralmente espera um pouco mais. É que na verdade geralmente as pretas definem tomando em D4. Quando ele não define, você tem essa possibilidade de jogar D toma C5. E pode cair em umas posições interessantes, porque o peão de E5 ele acaba tendo um papel importante na posição. Vamos lá, eu vou jogar bispo F4 agora. Ele não pode jogar F6, senão eu tomo, dama toma e tá caindo G7. Ele tá querendo fazer agora um cavalo G6. Vamos fazer torre E1 aqui. Torre E1, se cavalo G6, bispo G3. Se cavalo E5, toma, toma, toma. Eu preciso ver o que eu vou fazer para responder o cavalo G6, que é a ideia dele. Eu não tô querendo jogar bispo D3. Bispo D3... tá aqui uma posição, porque geralmente essa posição, inclusive, o bispo tá em D3 e não em E2, né? Porque se aí o bispo tá em D3, é bem tranquilo, eu jogo torre 1. Agora torre 1, cavalo G6, bispo G3, se cavalo E5, toma tudo em E5, bispo B5, volta dama para C7, não parece uma boa ideia. E se só toma em E5 e joga um bispo H3, assim, um bispo H5, ele tá jogando bispo D6. Interessante, o cara criou uma pressão aqui em E5 que não tá fácil de resolver, para falar a verdade. Eu tô pensando realmente em... eu pensava em tomar. Bom, agora ele joga roque, sem medo de nada, né? A questão é, eu posso jogar bispo por H7, sacrificando esse bispo, porque tem aquele tema tático bem famoso, né, bem conhecido, que é o presente de grego, quando você sacrifica o bispo lá em H7 para ter um cavalo G5 e dama H5. E geralmente numa francesa, que o peão está em E5, você tem que tomar muito cuidado para fazer esse roque. Você não tem um cavalo ali defendendo H7. E ele tá com pouquíssimas peças ali na defesa. Eu vou jogar bispo por H7. Lance que parece ser ganhador na posição, porque agora cavalo G5, se voltar para G8, leva a dama H5. E, bom, acredito que aqui acabou a partida, não é isso? Porque ameaça em mate em H7. Se ele tirar essa torre para qualquer casa, eu vou ter o quê? Dama H7, dama F7 primeiro. Eu jogo um dama F7 primeiro. Rei H8. Volta dama para H5, dama H7. Eu vou ter que procurar esse arremate aqui, hein? Mas a minha sensação é que tem mate. Só vamos ter que calcular certinho para ver como é que é esse mate, né? Mas em tese vamos dar mate de algum jeito aqui. Por exemplo, vamos imaginar que ele tira essa torre para C8. Se eu jogar dama H7, rei F8, dama H8, cavalo G8. Cavalo G7, cheque, cavalo H7, cheque, rei E7, dama toma G7. Não, aqui ele tá tomando mate já. Inclusive eu posso jogar um bispo G5, cheque, e depois dama por G7. Isso aqui já ganha já.
Eu acho que ele vai abandonar a partida. Olha só, tem a impressão que ele já foi embora. Sabe quando você fica ali em tilt, quando a posição tá perdida, já fecha o chess.com, vai embora? Eu acho que foi isso que aconteceu com ele. O cara deve ter pensado, caramba, eu tomei o bispo por H7. Vou embora aqui. Acho que é isso que aconteceu, né? Bom, presente grego é um teminha tático assim muito conhecido, então é aquele negócio, conhecer os temas táticos é bem importante. Primeiro conhece todos os padrões ali, isso vai te ajudar muito a jogar as partidas, né? Você não vai levar esse tipo de golpe tático como o bispo por H7. Vamos lá, vamos fazer a revisão da partida. Então, ele me deu aqui 96,5 de precisão, 79,3 para o meu adversário. Jogamos aí a francesa do avanço, que é uma variante bem agressiva contra a francesa, uma variante bem interessante. Tomei C5, roquei, e aí joguei agora bispo D3, ele não gosta, ele prefere o lance B4. E bispo B6, como seria isso aqui? Depois, ele vai jogar B5 agora. Não, não é B5 não. Porque eu tinha pensado, vai jogar B5 para tirar aquela pressão de E5. Não, mas não é essa a ideia não. Qual que é a ideia aqui? Fiquei curioso para ver isso. Acho que travou aqui o meu chess.com. Bispo BC, cavalo BD2. Mas e aí, se cavalo G6, ele vai jogar bispo G3. E se fizer um cavalo por E5, cavalo E5, cavalo E5, C4. Caramba, é bonito ver a máquina jogando, né? Porque agora se toma, aí vai tomar em C4 de cavalo. Caramba. E, tá certo. Cavalo toma e tá morto, né? Acabou a partida. Tinha essa ideia. Eu não cheguei nem perto disso. Joguei o simples bispo D3. E aí ele teria que fazer F5 na posição. F5 era o lance. Ele jogou roque e aí perdeu a partida imediatamente. Bispo H7 e acabou. Que é o teminha tático ali do presente de grego, que é o bispo H7 e cavalo G5. Veio o cavalo G5 cheque. Bom, aqui só para conhecer, se jogar rei G6, tá levando dama G4. E aí eu ameaço descoberta. Se ele jogar F5, por exemplo, dama G3. E aí o rei não tem nenhuma casa para escapar e vai levar um descoberto. Esse é o tema que você precisa conhecer. E se ele volta para G8, como fez na partida, leva dama H5. E ali, por exemplo, digamos que tire a torre para C8. O mate ele vem assim, dama H7, rei F8, dama H8, cavalo G8, cavalo H7, rei E7 e agora bispo G5 cheque, que é a variante que eu tinha calculado. E agora F6 tem dama toma G7. E aí já era que vai tomar mate na posição. Rei D8, rei 8 já tá caindo um cavalo, tá levando mate nos próximos lances. Então fique ligado aí sempre que você tiver um peão em E5, bispo ali em D3, tiver essa combinação do cavalo vindo para G5, dama H5 e o cara rocar, a chance do seu bispo H7 funcionar é muito grande, beleza? Vamos lá então, vamos para nossa próxima partida jogando aí na faixa dos 2000. Outro adversário ali em 1995, outro tinha 1990 e algo também, 94. Veio aí cavalo C3, querendo jogar de repente uma Verezov comigo. Eu vou jogar C5 direto para sair dessas posições de Verezov. Olha só, isso aqui pode virar uma siciliana, por uma ordem meio bizarra assim, vai virar uma siciliana. Se ele jogar E4, vai virar uma siciliana em Sveshnikov. Ele joga E4, faz C5, vira uma Sveshnikov com uma ordem bem esquisita. Mas no fim ele tomou em C6. Ainda assim pode levar para posições de siciliana, se ele jogar E4 em algum momento. Lance estranho, tomar em C6 fortalece meu centro, ganha a coluna B para minha torre. Depois ele tirou o bispo ainda, que aí eu já jogo torre B8, criando uma pressão ali em cima de B2. Tá jogando muito esquisito a abertura. Esse meu adversário B3 parece muito ruim também na posição. Pensando se eu jogo com E6, se eu jogo... Porque dama 5 ele vai voltar o bispo para D2. Não tenho nada muito direto ali com isso. Vou jogar E6 mesmo. Agora a posição dele tá nojenta, que esse B3, tudo
exposto aqui às casas pretas, né? Assim, posicionalmente tá muito ruim. Talvez não dê um problema tão sério assim, né? A posição. Mas às vezes acontece isso, né? Você olha a posição, tipo, estrategicamente a posição tá tão ruim assim que você fala, caramba, tá tudo muito errado ali, né? Mas às vezes na prática não tá acontecendo nada, assim, né? Assim, no jogo mais concreto, né? Mas enfim, ele jogou E4 e agora, se eu fizer um bispo B4, crava nesse cavalo, o que ele vai fazer? Aqui já tá complicado, né? Que se jogar bispo D2, eu venho com dama A5 e já tô pressionando ali C3. É que esse tipo de lance, tipo B3, ele enfraquece tanto a posição que as peças começam a ficar penduradas, começa a surgir muito tema tático também, né? Então é um lance que é difícil ele organizar agora a posição, né? Bispo D2 parece um lance forçado. Caramba, dama D4. Eu tenho dama A5, vai ter que jogar bispo D2. Essa dama ela tá quase ficando meio perdida ali. Vamos fazer o dama A5. Aproveitando o cavalo cravado. E aí bispo D2 é forçado. E aí eu tenho que pensar aqui como explorar isso. Porque eu tenho E5, é um lance. E5 e D5. E5 e D5 pode ser. Não sei se tem algo ainda melhor na posição. Vamos lá, vou fazer E5. Ele tem que achar uma casa para essa dama. E aí eu tenho a opção ou de rocar, simplesmente, para depois jogar D5, ou já jogar um D5 direto. Eu vou jogar D5 direto. Parece que eu já estou preparado para fazer isso. Porque se ele jogar peão toma, não pode tomar de cavalo, que eu estou tomando tudo em D2 e cai o cavalo. E contra esse... Bom, eu tenho a sensação de que caiu alguma coisa aí na posição dele. Se eu tomar em E4, ele já não pode tomar de cavalo, senão eu tomo e tô ganhando uma peça. Então, por exemplo, peão toma, ele vai ter que jogar um dama E3 para sobreviver, mas aí cavalo D5 já. E se eu jogar um lance como bispo A6, ele toma. Aí não faz tanto sentido por enquanto. E se eu jogar D4, D4 é bom também, hein? Porque D4 vai ter que jogar cavalo B1 forçado para não perder o peão de G4. E aí quase que tem um... depois de visto tudo isso, eu vou tomar em E4. Simplesmente. Ganhando assim um peão, porque ele não pode jogar cavalo por E4. Então acho que ele vai jogar dama E3. E eu acredito que cavalo D5. Ele jogou dama G3. De novo, cavalo D5 parece... Ah, é que agora cavalo D5 ele joga dama por E5, cheque. Ele ainda achou esse lance, hein? Achou esse lance pra aguentar ali na posição. Porque tava pra perder já. Esse rock ele tem bispo H6. Não vai ter bispo H6 agora, que eu tomo em C3 com cheque. Bom, ele quer rocar no próximo lance. Como que eu posso evitar isso, hein? Eu tô pensando numa ideia que... tá falhando por pouco ali. Eu vou simplesmente rocar na posição. Eu tava vendo umas ideias de jogar E3 para desviar ali o bispo e tudo mais. Mas vamos fazer isso aqui por enquanto. E aí ele tá com o cavalo cravado, mas ele tem uma ameaça de bispo H6. Então, por exemplo, se eu jogar um lance como torre D8, com a ideia de torre por D2, ele faz bispo H6. E aí eu não posso tomar o cavalo que eu tô levando mate. Talvez jogar rei H8 faça sentido aqui. Ah, só que agora ele tá jogando A3 também. Pô, eu deixei escapar alguma coisa aqui, hein?
Deixei escapar alguma coisa ganhando esse peão aqui. Não era bem esse o caminho, viu? Bom, eu vou tirar o bispo para F5, protegendo aí o peão de E4. Se jogar bispo H6, eu jogo bispo G6. E aí defendi o mate, desenvolvi a peça. Agora A3, eu não quero tomar em C3. Mas se eu jogar, por exemplo, bispo D6, cavalo E4, eu tenho cavalo por E4. Eu vou jogar bispo D6. Se cavalo E4, cavalo por E4, bispo A5 toma em G3. Esse bispo C5, eu levo B4. Esse bispo E7, se eu jogar com bispo E7, cavalo cavalo E4, bispo A5, toma, toma. Eu vou levar o bispo para D6. Ele tem esse lance aqui, um cavalo por E4, tentando dar um descoberto. Que aí eu vou ter que jogar cavalo por E4. E aí quando eu tomo em A5, eu tomo em G3. Aí ele vai tomar em G3, eu tomo em C2. Estou em C1, eu tomo em B3. Depois das trocas, talvez eu fique com um peão a mais. Não é tão claro assim se eu vou ficar com esse peão a mais, porque tá tudo meio caindo aqui da minha posição também. Mas eu acho que dá para segurar esse peão. Porque agora eu tô ameaçando tomar em B3, por exemplo, toma. Ele vai tomar em C6. E agora eu preciso de uma casa boa para esse meu bispo. Eu não tenho torre D8. A única casa que eu tenho aqui é bispo E7. E ele tem um torre C7 que pode funcionar na posição. Ou bispo C7. Bispo C7 também é um lance aí. Porque torre C8 ele tem um bispo A6. Olha só, a posição tá confusa ainda. Cada uma, hein? Cada uma. E será que eu tenho algum outro lance? Se eu jogar, por exemplo, um torre C8, bispo A6, bispo D5. Na pior ele toma. Ele pode voltar. Aí, estragamos a posição. Parabéns. Posição. Agora eu vou jogar um torre E8, então. Vamos tentar esse. Nossa, mas o jeito que eu tô jogando aqui já simplifica tudo. Não tá ficando legal isso aqui, não. Vou jogar um bispo D5. Esse torre C3 foi estranho dele. Agora bispo E5, bispo... É. Não sei. Acho que tá tudo mais ou menos normal até. Torre D1, se jogar bispo A8, bispo B5. Caramba, ele tá uma pressão aqui agora, hein? De repente... De repente o cara que tá me impressionando. Vou jogar bispo B7. Porque esse bispo B5, pelo menos eu tenho uma casa pra minha torre ali. Caramba, olha isso. A posição tá super confusa. Vou jogar um torre C8. Mas olha, esse bispo D7 eu tenho torre A8 ainda. Mas aí ele pode tomar o peão de E5. Nossa, ficou confuso. Confuso não, tô pior aqui. Incrível, hein? Bom, ele jogou bispo toma E5. A conclusão que eu tô aqui é que eu deveria ter jogado D4 ao invés de D por E4. E agora vamos ter que jogar isso aqui. Estamos com tempo pior e posição pior. Um pouquinho chato até de organizar a posição, hein? Vou jogar um bispo F6, mas ele toma torre C7. Não, tá ficando mais chato do que eu pensava. Caramba, eu vou jogar bispo F6.
Tentar trocar um pouco. Vou tentar igualar a posição agora. 2 minutos e 16 contra 6 e 18. Pô, meu, o cara começou a acertar muito o lance, hein? Vou ter que jogar um... Tem que dar uma caprichada agora pra jogar essa posição. Bispo F6. Nossa, e o cara fez aquele B3, né? Ele chegou nisso aqui ainda. Bom, 2C7, vamos jogar Bispo E4. Por enquanto não tá caindo nada, mas posição difícil no final. Eu tenho que lidar com esse meu peão de A5, que é o peão de A7, que eu posso levar para A5. Bom, jogar um rei G7 para defender. Tem torre A6, né? E agora, hein? Tem que jogar a torre B8. Vou tentar ativar ali do outro lado. Mas o cara tá com as torres na sétima já. É, não tá com uma cara boa isso aqui não. Ele tem uma ideia de bispo E6 para ativar esse bispo, né? Eu vou jogar um torre E2, mas é bispo B5. Tá, vou jogar a torre A2. Ah, ele joga o bispo E6 com ganho de tempo. Quer dizer, a ameaça dele é bispo E6. Eu vou jogar a torre A6, a torre para ele ganhar, a torre A2 para ele ganhar um tempo ainda, né? Lance bom dele também. Trocando uma das torres. Vou ter que trocar. Caramba, é difícil sobreviver aqui nessa posição. Vou jogar esse. Ele joga bispo B7. Vai promover o peão. Caramba, que absurdo isso. Tô perdidaço. Bispo B6. O cara me ganha agora. O cara se cadastrou há 10 dias. Eu tô olhando aqui as partidas do cara já. É. Pô, o cara começou a jogar muito bem ali depois, né? Tipo, ele jogou a abertura igual um capivara. E depois começou a acertar um lance atrás do outro. Tudo bem que não caprichamos ali. Mas... meio esquisito, né? Não, o cara tá numa precisão absurda, eu imagino. É... Não, eu tô quase abandonando aqui já a partida. Vou abandonar que ele vai jogar A7, bispo D5 e promover. Não tenho o que fazer. É, não, vamos lá, vamos dar uma revisada nessa partida aqui. Que foi meio esquisito a reviravolta aqui da partida, né? Que o cara começou ali, parecia que ele ia perder em 10 lances e de repente o cara não errava um lance mais, né? Vamos ver aqui, ó. Beleza, abertura ok, um ponto de vantagem já. O B3 é muito ruim, né? E aí, beleza, estamos em uma posição, podia estar mais ganho, mas ainda temos ali 2 pontos de vantagem. Aqui esse meu lance foi bem ruim mesmo, D por E4, ó. De repente, nem vantagem eu tenho na posição. Mas aí entramos no finalzinho, em tese com um peão a mais, vai estar 0-0 já. E aí o cara matou torre C3 é o melhor. Esse lance é bem fino, né? Torre C3. Bispo D5, torre D1. Será que ele tá jogando sempre o primeiro da máquina? Caramba, eu fiquei curioso agora, porque
porque foi muito esquisita essa. Tudo bem que eu não joguei o mais preciso, mas daqui pra frente... Ó, beleza. Bispo A5, tomou, tomei C2, torre C1, tomei B3, torre C6. Bispo E7, primeiro da máquina, bispo C7. Ok, torre E8. Vamos ver aqui, torre C3 é um lance bem preciso já, né? Torre C3 é o primeiro da máquina, é o único que tá dando uma vantagenzinha ali. Esse lance eu já acho um lance difícil de fazer, porque bispo E5 era o lance assim mais na cara de jogar, só que perde, né? Leva bispo D8. Mas torre C3 eu achei bem fino aqui esse lance. Aí bispo D5, torre D1. Aí bispo B7, bispo B5 é o primeiro da máquina, torre C8, bispo D7, também primeiro, leve brancas já. Aí ele toma em E5. Joguei bispo F6, aí já dá uma vantagem maior. Torre C7, F3, ó, ele começou a mandar todos os primeiros da máquina aqui. Torre D6, é o lance também. Essa aqui eu fiquei meio assim o que aconteceu depois da partida. Mas ele jogou um A4 agora que é ruim, pelo jeito. Eu joguei torre B2 que é ruim também. Tinha que jogar torre B1, cheque, RH2 e H5, ele acho que tá igual. Vai ver o cara só acertou uns lances mesmo, né? Mas ele matou aqui depois. Esquisito. E como é que ficou o tempo aqui? Deixa eu ver se ele... a variação de tempo por lance. Tipo... então a média ali... Tipo, ele gastou 4 segundos, 6 segundos. Aqui gastou uns 6 segundos. Então, 6 segundos sempre, né? 6 segundos. Aqui gastou um pouco mais. Eu tô vendo se tem algum lance assim, que era muito óbvio. Só pra gente entender se é um cara usando engine ou não, né? Tipo, aqui gastou 28 segundos. Aí jogou torre C7 rápido. Sempre a gente pensa ali alguns segundos ali pra jogar, né? Bom, mas é isso, né, gente? Sei lá. Posso estar viajando completamente aqui. Às vezes o cara só mandou bem ali depois, né? Mas é isso. Chegamos ao final desse nosso vídeo de hoje. Saiu aí a primeira derrota da série. O cara saiu meio ferrado e depois começou a acertar lances e eu fui estragando ali a posição. Mas é isso. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente nos próximos episódios. Posso estar viajando aí. Acho que estou viajando. Não sei. O que você acha aí? Se eu estou viajando ou não? Deixa aí nos comentários para eu saber. E a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.